Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Deus como Pai é mencionado 256 vezes somente no Novo Testamento. Jesus se referiu a ele 17 vezes como Pai, somente no Sermão do Monte. E uma pergunta que frequentemente é feita é: alguém já viu a Deus? A Bíblia, que é o instrumento através do qual Deus se manifesta à humanidade, apresenta Deus como Pai. Mas por causa da sua natureza, Deus é espírito, é invisível aos olhos humanos. Isso não quer dizer que ninguém jamais viu a Deus em algum tipo de visão, né? Nós vamos ver aqui exatamente pessoas, seres que tiveram visão de Deus. Mas ver a Deus na sua plenitude, somente Jesus. Então, Deus escolheu se revelar em várias ocasiões na Bíblia. E eu vejo aqui pelo menos 7 testemunhas que viram a Deus. Não totalmente, com toda a plenitude, com toda a essência, com tudo que ele é, somente o próprio Filho, né? Então, Moisés viu os pés de Deus. E sob os seus pés, né, debaixo dos seus pés, ele viu um pavimento semelhante a safira de cor celeste. Olha que diz lá em Êxodo 24, 9 e 10. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, Moisés, Arão, Nadab e Abiú não viram Deus por inteiro. Viram seus pés e, debaixo dos pés, esta pavimentação de safira azul, como o céu, né? Isaías viu o trono de Deus, viu serafins e querubins voando ao redor do trono de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha que coisa extraordinária. A orla das suas vestes enchia todo o templo, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus também é algo, a pureza, a refulgência, o brilho, a glória de Deus é tão extraordinária que os serafins, que são os seres que estão mais próximos de Deus, eles mesmos têm que cobrir os seus olhos. Então, gente, vejam como o nosso Deus, ele é extraordinariamente grande, ele é o Todo-Poderoso, ele é perfeito, ele é santo. A terceira testemunha ocular foi Micaías, que viu ao Senhor junto com o seu exército celestial, os anjos, né? Lá em 1 Reis 22, 19. Micaías, um profeta, prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Provavelmente ele viu de longe, viu, porque tinha uma visão ampla, né? Viu que estava vendo o trono de Deus, o próprio Deus, mas não teve noção clara dos detalhes e tudo mais, né? Mas viu, presenciou. Ezequiel, por sua vez, também viu a glória de Deus. Está lá em Ezequiel 1, 26 a 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, o arco-íris. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória de Yahweh, do Senhor, né?
Vendo isto, caiu com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, mais uma testemunha ocular que vê a glória de Deus. Daniel também se refere a Deus como ancião de dias. Ele viu a Deus como se fosse um homem maduro, né, com cabelos brancos e tudo. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ele viu o juízo final, quando Deus estará julgando a todos, e muitos afirmam que é o próprio Cristo aqui, o ancião de dias, né? Mas isso é uma coisa que nós só vamos entender lá no céu, né? Porque Deus é Espírito. Alguns afirmam que a gente vai ver, na verdade, Deus na pessoa de Cristo. Abacuque também viu raios de luz brilhando a partir das suas mãos. Abacuque 3,4 diz assim: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. E por último, João viu a Deus assentado em seu trono. Ele vê Jesus, né? Quando Jesus se apresenta para ele, ele fica ali estupefato, né? Cai, né, como morto, e o próprio Senhor tem que levantá-lo. Mas aqui no capítulo 4 de Apocalipse, ele vê o trono de Deus. Os versículos 2 a 7 dizem o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. Aqui, claramente, João, quando ele é arrebatado em espírito, ele vai para a sala do trono. E depois ali ele vê toda a adoração no céu, e depois ele vê uma voz dizendo quem é digno de abrir os selos. Ali vai começar o desfecho da história da humanidade. Mas ele vê Deus sentado no trono, e que tem de características aqui que todos os demais viram, é que o brilho, a refulgência e as cores aparecem neste trono. Nós sabemos que a luz branca, ela pode ser decomposta em todas aquelas cores do arco-íris. Na verdade, elas compõem a luz branca. E aqui parece que ele está enxergando os diversos brilhos e cores da glória de Deus, né? Tanto é que ele vê as cores do arco-íris. Ele fala da pedra de jaspe, do sardônio ao redor do trono, um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda ao redor do trono. E aí ele vê também 24 tronos juntamente com o trono de Deus, que são os anciãos. Quem são esses anciãos? Alguns afirmam que são 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Mas quem seria o 12º apóstolo? Será que é o Matias, que foi escolhido por sorte? Muitos defendem que é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo que o Senhor mesmo escolheu, né? Quando ele teve encontro com Jesus a caminho de Damasco. Amém? Jesus também chamava o Pai de Abba, papai.
paizinho, porque a relação com Deus deve ser baseada neste sentimento de pertencimento. Você não é um ser qualquer, você não é uma mera criatura que foi criada e deixada no mundo à mercê de si mesmo. Você é filho do Deus Altíssimo. O DNA dele espiritual, a sua imagem ele compartilhou com você. E ele também se importa com o seu futuro, com o seu destino. Amém?